Na outra postagem eu falei de dois exemplos valiosos que eu tive de paternidade na minha vida. Uma delas é um holandês, a outra foi de um suíço. E hoje quero falar de outros exemplos que eu tive de paternidade que marcaram muito a minha vida. Um deles é de um nigeriano. A gente está acostumado a ver só coisa ruim sobre a Nigéria, sobre exemplos ruins, sobre escândalos, sobre coisas negativas. Mas teve um nigeriano que marcou muito a minha vida. Ele era funcionário das Nações Unidas no país. E jamais me esqueço de um exemplo que ele deu, que quando estava no avião, um dia desses, e foi servida bebida forte para ele, ele tentou estender a mão para pegar e a primeira coisa que veio na mente dele foi a imagem do seu pai, dizendo: não toque nisso porque isso destrói vida. Esse cara abriu portas para mim e para um outro amigo meu aprendermos a mexer com a parte de comunicação. Ele era funcionário da área de comunicação. Ele indicou pessoas que estenderam a mão para mim, colocaram a mão e me ensinaram a mexer com programas de composição gráfica ou de... hoje é chamado mais de design gráfico. Ele me ensinou a valorizar o teatro. Eu aprendi com ele muitas coisas que eu gostaria de ter aprendido com os meus pais. Os meus pais não tiveram esse passado e cada um de nós só dá aquilo que recebeu. Uns outros dois exemplos que eu quero trazer, um é de um amigo que, quando eu comecei a fazer a minha faculdade de medicina, eu fui morar numa cidade no norte do país, uma cidade onde os principais originários têm rixas étnicas com a etnia de onde eu sou originário, mas eu aprendi muito com esse cara. Esse meu amigo, apesar de termos apenas uma diferença de cerca de 5 anos de vida, 10 anos de vida, ele foi como um pai para mim. E uma das áreas que eu aprendi muito com ele foi sobre investimento, que eu acho que é algo que todo pai deveria ensinar ao seu filho desde pequeno. Dizia eu na outra postagem que os portugueses, eu constatei isso aqui no Brasil, em Angola eu era muito pequeno, não pude ver tanto, mas constatei isso no Brasil, constatei isso na Coreia do Sul, constatei isso na África do Sul. A maioria dos portugueses trabalham com seus filhos desde pequenos. Os filhos acordam cedo e vão trabalhar cedo. A minha mãe me ensinou isso em relação à lavoura, em relação à captação de recursos. Mas eu fui ver isso na Coreia, fui ver isso na Inglaterra, vi isso na África do Sul. E vejo hoje no Brasil que é comum entre os portugueses e entre os coreanos também. Vi isso na Coreia do Sul em 1999. Os filhos aprendem desde cedo a trabalhar a arte que os pais mexem. Por isso é que no Brasil a gente brinca que toda padaria tem um português por detrás. E é assim também com os chineses. Grandes pastelarias, grandes empreendimentos nessa área de negócios, de quinquilharias, coisas de R$1,99, tem chineses e os seus familiares por trás. E eu aprendi isso com esse meu amigo em Luanda. E o principal que aprendi com ele foi sobre investimentos. Dele ganhei um dos primeiros livros que abriu a minha mente em relação a investimentos. Viajei com ele para vários lugares de Angola, também para a África do Sul e para a Namíbia. E aprendi a arte de investir. E apesar de eu ser originário de uma família simples, humilde, eu consegui dar alguns passos na vida porque desde cedo, antes mesmo de completar os 18 anos, eu já aprendi a investir e aprendi com esse meu amigo. E são esses investimentos que têm salvado a minha vida, que me têm salvo em momentos críticos e difíceis. Só para dizer que se você quer ser um bom pai, não basta reclamar daquilo que os seus pais não foram com você. Você precisa se propor a ser um bom pai. Se você tem um pai ruim, teve pais que fizeram coisas erradas com você, que deixaram, que foram omissos, foram ausentes, não repita a mesma história. E você só não vai conseguir repetir a mesma história se você buscar referências externas. Eu citei aqui algumas referências paternas. Tem uma referência paterna aqui no Brasil que é o exemplo de carinho, é o exemplo de amizade entre pai e filho. É um pai que eu adotei, mas ele me trata como um filho natural. Ele me dá atenção, ele liga, ele abraça, ele chora. Eu aprendi a chorar com ele. Eu aprendi com esse pai a ser um pai mais humano, mais sensível, mais presente, mais carinhoso. E eu poderia simplesmente viver o resto da minha vida reclamando de uma paternidade ausente que eu tive,
e reproduzir isso na minha vida. Mas em vez de fazer isso, eu aproveitei para ser um pai diferente. Busquei referências externas em outros pais. E é com aquela fonte ali no canto, jorrando água, que eu quero me despedir de você. Que você possa ser um pai não apenas para os seus filhos, mas você possa ensinar paternidade. Paternidade se aprende. Ninguém nasce sabendo ser pai. Eu engatinhei tentando ser pai dos meus irmãos, mas eu aprendi a ser pai de verdade quando tive os meus filhos e venho aprendendo muito nesse esforço de ensinar pessoas a serem pais exemplares, a ensinar pessoas sobre famílias, a trabalhar com famílias esfaceladas, desagregadas, cheias de problemas e ter que buscar alternativas de como ajudá-los a serem pais diferentes. Que esse meu gesto de querer ser uma fonte como aquela fonte que você vê ali, de água, possa ser despertado também em você e você possa ser um exemplo de pai. E você não vai conseguir isso sentado no sofá, assistindo os canais fechados, os canais abertos ou até fechados, bobagens na televisão, lendo jornal com as pernas estendidas sobre a sua mesinha. Você vai aprender isso buscando referências positivas. Este canal, que eu pretendo ser sério, onde eu procuro produzir coisas saudáveis e sérias, traremos várias outras referências positivas sobre família. Se você as achar interessantes, curta, compartilha com quem você ama, se inscreva nesse canal, compartilhe com outras pessoas e faça da sua vida um manancial, uma fonte de água que pode transformar vidas e histórias de pessoas que precisam. Um grande abraço, até a próxima postagem.